Eu trazia um outro texto que pus de lado para fazer aqui as conclusões desta jornada de trabalho, organizada pelo Gustavo e pelo Daniel, e com a participação de historiadores com os quais todos nós aprendemos. O facto de estarem aqui diferentes gerações de historiadores não implica que haja aqui assim nenhum protocolo em relação à passagem do testemunho. O que existe verdadeiramente, pelo menos para mim, mas acho que posso fazer minhas as palavras ou os pensamentos dos mais velhos, é que foi uma jornada fantástica de aprendizagem com aqueles que têm os arquivos, a documentação, as fontes no seu horizonte, e com uma presença muito grande dessas mesmas fontes, e todas as comunicações, penso eu, tiveram essa grande vantagem de nos trazer aqui assim novas interpretações acerca de fontes que estão bem presentes. O mote para esta conferência, penso que foi dado desde o início pela inteligente apresentação e pela inteligente e muito arguta e subtil a conferência inaugural pelo Jean-Frédéric Chaube. Penso que esta ideia, esta discussão que ele aqui nos trouxe acerca de modelos de comportamento, de modelos políticos alternativos em relação à modernidade constituída pela economia política clássica, estes modelos que estariam subsumidos tanto na ideia de desengano, como na ideia de abandono, como na ideia de recusa a participar numa carreira, como se tratasse de uma espécie de resistência a entrar e a assumir de uma forma natural essa mesma carreira política, no contraponto com ideias feitas acerca da modernidade, ideias que foram reproduzidas e que chegam até nós, historiadores, muito por via precisamente da economia política clássica, assente em noções de racionalização e de maximização do lucro, como ele, Jean-Frédéric Chaube, aqui nos propôs. Penso que essa nota de disjunção foi extremamente importante para nos ajudar a pensar o conjunto de brilhantes apresentações que lhe seguiram. Penso que a apresentação dele foi arguta, inteligente, subtil e ao mesmo tempo uma enorme provocação. Uma enorme provocação precisamente porque a restauração tem sido lida, e nas suas matrizes, e eu não iria tanto para o paradigma do nacionalismo sobre o qual já aqui falámos, mas iria mais para esta ideia, digamos, de uma certa naturalização da modernidade, contra a qual o professor Chaube aqui reagiu através de um conjunto de exemplos e através de um conjunto de vignettes extremamente importantes. E, de facto, a restauração tem sido encaixada nas suas interpretações, se calhar, mais clássicas, e eu diria que aqui as interpretações mais clássicas são aquelas que nos levam a pensar no Jaime Cortesão da Geografia da Restauração, e no próprio Magalhães Godinho do seu ensaio. Justamente porque essas interpretações são interpretações que enquadram, que explicam, em alguns casos excepcionalizam o sentido da restauração a partir precisamente de processos de formação da modernidade. No caso do Cortesão, o processo de formação de modernidade é aquele que está ligado
aos ideais de cidadania que ele utopicamente projetava no movimento dos pequenos portos, das pequenas cidades, que, envolvidas num processo de desenvolvimento do capitalismo, sobretudo a partir de pequenos barcos, tudo é pequeno aqui, a partir de pequenos barcos, faziam o tráfico com o açúcar. Faziam o tráfico do açúcar no Atlântico. No caso do Magalhães Godinho, esta celebração, digamos assim, da modernidade alarga-se para pensar, eventualmente, em conjunto, penso eu, com o Salvador Correia de Sá do Boxer, que é, neste caso, uma obra anterior ao próprio ensaio do Godinho, que foi publicado pela primeira vez no Dicionário de História de Portugal do início dos anos 60, para pensar a uma escala do Atlântico, como é que essa mesma modernidade do Atlântico explica a emergência, digamos assim, dessa periferia que seria Portugal, mas de uma periferia que seria Portugal sustentada precisamente pelos tráficos do Atlântico, do açúcar e dos escravos. E, portanto, nós temos no nosso horizonte enquanto historiadores, podendo ou não fazer a economia dessa mesma noção, nós temos no nosso horizonte, precisamente, a compreensão de processos que são de mudança e que durante muito tempo esses mesmos processos de mudança, por influência da economia política clássica, por influência das teorias da modernização do pós-guerra, esses processos de mudança foram como que apresentados em equivalência às noções de modernização. Podemos ou não podemos prescindir destas noções de modernização? Para o professor Schoube, há vantagens, se calhar, em suspender, pelo menos, colocar entre parênteses, para procurarmos outras vias, outros modelos alternativos, nomeadamente outros modelos alternativos que nos ajudem a compreender o desengano, o abandono, o exílio na sua matriz, digamos, mais classizante e que entra pelo século XIX adentro, por exemplo. Para os participantes desta conferência, novas noções, novas leituras da modernidade, penso eu, estiveram sempre presentes. E eu diria que a minha interpretação deste conjunto de belas comunicações, a minha proposta, digamos, de dar sentido a estas mesmas comunicações, vai precisamente no sentido de as pensar enquanto propostas de leitura de processos de mudança no interior dos quais a restauração se encaixa e existe a possibilidade de pensar em termos de modernização. Primeiro, eu diria que, ainda a este mesmo respeito e em termos de discussão com a conferência inaugural, cito de cor, numa carta do Duque de Bragança ao Marquês de Ferreira, que estava aqui em Évora em 1637, e estava aqui em Évora em 1637 durante a revolta. O Duque de Bragança escreve ao primo dizendo: meu amado primo, se não colocas ordem nessa mesma cidade, eu serei obrigado a entrar nela com os meus canhões. Penso que este pequeno pormenor, esta pequena carta, revela precisamente a debilidade, às vezes, de leituras que sobreinterpretam tópicos literários
Não estou a dizer que tenha sido este o caso, mas nós temos no nosso trabalho, e julgo que as comunicações que foram aqui apresentadas vão exatamente nesse sentido, de transformar os exercícios interpretativos, de transformar os laboratórios criados a partir dos arquivos em exercícios, digamos, com diferentes camadas e com diferentes sedimentações. E talvez por isso mesmo me pareça que, com todo o valor que temos que dar aos tópicos literários, a história transborda em relação a esses tópicos literários e a essas questões, digamos assim, de comunicação, quer linguística, quer da ordem das representações. Mas eu arrumaria, para retomar aqui a minha proposta, eu arrumaria as comunicações a partir de 3 grandes eixos. O primeiro diz respeito aos circuitos de comunicação. E estes circuitos de comunicação de que nos ocupamos, tanto ao nível da diplomacia como ao nível, digamos, das formas mais difusas de criação de mercados de um livro, e quando falo em mercados de um livro, não falo apenas do mercado de um livro aqui em Portugal ou do mercado de um livro em Paris, falo de mercados de um livro tendo em vista precisamente essa explosão panfletária em que os anos de 1640 por toda a Europa foram férteis. Penso que esta mesma ideia de existência de mercados de um livro, em alguns casos em forte tensão com sistemas de mecenato, nomeadamente os sistemas de mecenato patrocinados por diplomatas, em conexão com outros circuitos de comunicação de correspondência a partir dos conselhos, a partir de centros cortesãos. Penso que este mercado de um livro tem, ou deverá ter, ou traz consigo o atributo de uma determinada modernidade. Traz consigo o atributo de uma potencialidade que poderá ser mais rarefeita ou menos rarefeita, que poderá, como o Gustavo aqui assim sublinhou, que poderá em muitos dos casos ser alvo de censura, mas potencialmente é este mesmo mercado que vai crescer. É um mercado que vai crescer a partir de circuitos que têm que ver com as gazetas, a partir de circuitos que têm que ver com os jornais, a partir de circuitos que concorrem com outras formas de comunicação, mas é este mercado de um livro que a intenção, em muitos dos casos, com sistemas de mecenato, vai criar um determinado tipo de modernidade, ou está inserido na criação de um determinado tipo de modernidade. Se essa mesma modernidade é utilizada para efeitos emancipatórios, ou se é utilizada para efeitos de controlo mais ou menos Foucaultiano, como o professor António Espanha gosta de frisar, isso já é, digamos assim, uma subquestão no interior, digamos assim, de um reconhecimento de que estamos em face de processos de construção da modernidade, e a restauração, num âmbito comparativo, constitui, sem dúvida alguma, um exemplo de como é que este mesmo mercado de um livro atua. Segundo ponto que gostaria de sublinhar, talvez o ponto mais compósito, talvez o ponto mais que merecerá um maior desenvolvimento. Penso que todas as comunicações procuraram tratar diversos tipos de configurações que são ao mesmo tempo institucionais, sociais e normativas. Devo-vos dizer que eu detesto, nos dias de hoje, a palavra complexidade. Não é? Acho que evocar aqui assim grandes complexidades não explica rigorosamente nada.
E, portanto, prefiro tentar, mesmo de uma forma modesta e de uma forma acanhada, alguma precisão conceptual e estas configurações que são, ao mesmo tempo, sociais, institucionais, normativas, passam, digamos, sobretudo em termos normativos, por um conjunto de sistemas regulatórios e a sua abordagem ao longo desta jornada de trabalho, penso que esteve mais no centro das nossas atenções do que propriamente abordagens centradas no papel dos indivíduos, como os últimos livros do professor Weifers nos propõem, por exemplo. E quais são estas configurações? Eu penso que a Corte, com os seus conselhos, por exemplo, tanto em Lisboa, como em Madrid, como em Paris, como outras cortes ligadas ao Império dos Habsburgos, constituem, sem dúvida alguma, um desses centros normativos. As ordens religiosas, e tivemos aqui assim informação fresca, nova, acerca do papel dos jesuítas, do papel dos teatinos a partir de Goa. Tivemos aqui assim também alguns apontamentos acerca de outras instituições eclesiásticas, do padroado à Inquisição, mas, no fundo, estas ordens religiosas representam para nós um outro sistema regulatório onde um conjunto de normas acontece e uma configuração pode ser surpreendida. Depois também os exércitos e a organização dos exércitos aqui, inspirado, digamos, no Weber, interessado nos processos de formação do carisma, nós podemos repetir que a disciplina militar é a mãe de todas as disciplinas. E os exércitos ocuparam aqui assim, e estiveram aqui assim, bem no centro das nossas observações, os exércitos com a sua disciplina e com a sua própria forma de modernização que essa mesma disciplina representa. A seu lado, tivemos, sem dúvida, a ideia de fidelidade ao rei e a discussão sobre a fidelidade também à nação. Não dentro de paradigmas de antanho nacionalistas, mas sem podermos descartar, muitas vezes, como é que esta mesma linguagem do patriotismo ou do nacionalismo é apropriada em termos locais. De Pernambuco a Goa, como aqui foi sublinhado. E finalmente, eu diria que tocamos também na organização de comunidades locais e no modo como existem configurações que correspondem a essas aldeias de 2.000 pessoas, onde, como aqui foi dito, toda a gente se conhece. Penso que a partir daqui, a partir das inter-relações, precisamente das aldeias em que toda a gente se conhece, surpreendemos precisamente um outro tipo de configuração social, normativa, também com as suas próprias instituições, digamos assim. De todo este panorama, e é fácil apontar aqui assim as lacunas, penso que para compreender e para explicar a restauração, talvez o processo institucional, a configuração, também ela normativa, que mais ausente esteve, terá sido precisamente a da organização das finanças, que está talvez no centro, que foi aqui referida pela professora Mafalda Soares da Cunha, numa pergunta muito inteligente, mas foi talvez aquela que mais longe ficou do nosso horizonte. Podemos estudar estas mesmas configurações, sobretudo podemos estudá-las de um ponto de vista da economia comportamental, nomeadamente da economia da violência, prescindindo da noção de modernidade. Eu diria, inspirado no Norbert Elias, que não. É muito difícil estudarmos
Estas configurações, a da corte, a das ordens religiosas, a da disciplina militar e dos exércitos, a da própria nação e a das aldeias, prescindindo desta mesma noção de modernidade. O que nos conduz à terceira e última dimensão, talvez aquela mais difícil, na qual a discussão de há pouco se bloqueou, relativa, esta última dimensão, aos comportamentos e que eu reduzirei apenas à noção de violência. Justamente porque é a partir de noções de violência que as questões ligadas aos processos de mudança e às formas de modernização têm sido postas. Têm sido postas de uma forma que tem sido bem diferente, quer se trate, por exemplo, do Norbert Elias, onde a noção de modernidade surge associada sempre a formas de controle da violência através de configurações que permitem inter-relações onde o sistema de normas, o sistema, digamos, de incorporação dessas mesmas normas acontece. E eu penso que a este mesmo respeito, na panfletagem da Guerra da Restauração, há exemplos que os participantes aqui bem conhecem, que são os exemplos de distância ou de tentativa de distanciamento dos oficiais relativamente ao comportamento dos soldados, que violavam, que roubavam, etc. A representação, pelo menos, vai aqui no sentido de fazer com que os oficiais se distanciassem deste género de comportamento. Estamos no âmago, digamos assim, de um processo em que competiria, por assim dizer, às elites, de uma forma mais cordial, de uma forma mais controlada, distanciarem-se dessa selvageria, digamos assim. Mas existem outras formas de ligar a modernidade, ou a modernização, ou os processos de modernização, precisamente à violência, e eu diria que a este respeito, talvez as observações mais perturbadoras são aquelas que Barrington Moore propôs há muito tempo, no sentido de dizer que qualquer processo de modernização tem um custo de violência. Não só, como ele acabaria por revelar, não só em termos da violência desencadeada pelas próprias revoluções, nomeadamente pela Revolução Francesa, mas também através de processos que se deram na mais longa duração, como, por exemplo, o processo das enclosures. Ao atirarem inteiras comunidades do campo para as cidades, ele considera que essa forma, na matriz inglesa de modernização, seria uma forma, claramente, de pagar um custo a partir da prática continuada da violência. Mas penso que não foi por aí que as comunicações foram, embora nós possamos enquadrá-las a partir destas outras interpretações e tentar organizá-las comparativamente a partir destas outras interpretações, tanto do Norbert Elias como do Barrington Moore. Foi mais a partir de uma discussão que retoma alguns elementos que, devo dizer, se encontram no século de ferro do Henry Kamen, que foi talvez um dos primeiros historiadores, tanto quanto eu sei, a lançar a ideia de quão violentas foram as guerras da Restauração do ponto de vista local. Orlando Ribeiro, insuspeito, não inspirado no Henry Kamen, tinha considerado, aliás, de uma forma que também foi aqui sublinhada pela Maria José, Orlando Ribeiro é o grande geógrafo português do século XX. Tinha sublinhado que entre as guerras da Restauração e as guerras do século XVIII entre Portugal e Espanha, inventou-se, construiu-se, delimitou-se a fronteira.
e apresenta mesmo, não me lembro agora dos números, apresenta mesmo o número de anos, somando a Guerra da Restauração com a Guerra da Sucessão, com as guerras pombalinas, etc., apresenta uma estatística e verifica que foram as guerras que construíram precisamente esta mesma fronteira. Mas a observação final que eu queria aqui colocar é, conhecendo um pouco dessa mesma documentação, é até que ponto é que a violência perpetrada muitas vezes em termos de imagens, de roubo de imagens e, sobretudo, de profanação das igrejas, não tem... Violência esta que, logicamente, é acompanhada de enormes roubos de gado, enormes destruições dos campos, nomeadamente através de se incendiarem esses mesmos campos, mas até que ponto é que a concentração num determinado tipo de violência simbólica, em muitos dos casos de uma aldeia de um lado da raia contra a outra aldeia, não tem, por assim dizer, um efeito quase que compensatório. Isto é, para não se fazer uma violência que leva à destruição de bens materiais, a concentração existe uma concentração, existe uma compensação precisamente neste universo ou nestes símbolos do sagrado. Penso que estas observações, estas aqui desalinhadas, digamos assim, inspiradas na arguta comunicação do professor Jean-Frédéric Chobe, não têm mais do que por objetivo tentar pensar todos estes problemas, inclusive os da restauração, como foram aqui pensados em tantas vezes de um ponto de vista comparativo, a partir de um fio condutor, e este fio condutor, do meu ponto de vista, seria precisamente este ponto de vista dos processos de modernização. E é tudo. Gostávamos apenas de agradecer mais uma vez ao CIDEUS e à Rede Colunária por todo o apoio, aos professores que coordenaram as mesas, que fizeram as conferências, aos palestrantes e, obviamente, ao público que prestigiou esse evento e que espero que todos tenham gostado. Obrigado.